Queridos, vamos para a palavra de Deus, que é o que importa, o que interessa, mas estou dizendo, fazendo essa consideração para não esquecer. Vamos ler o livro de 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33, aí o capítulo 19, versículo 1 ao 4. O tema da minha mensagem hoje é: quando vitórias se transformam em luto. Quando vitórias se transformam em luto. Aleluia. Mas antes de começar a pregar, eu já quero crer que a tua vitória, a vitória da tua casa, a vitória do teu lar, do teu casamento, da tua família, aleluia, elas não serão transformadas em luto. Se você aprender nesta noite, à luz da palavra de Deus, o que não fazer e o que fazer, a tua vitória, vou até dizer aqui do testemunho do hino da irmã Damares, né? A tua vitória não vai se transformar em luto, ela vai ter sabor de mel. Você crê? Dá uma glória a Deus aí nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá então. 2 Samuel capítulo 18, versículo 33. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrer por ti, Absalão, meu filho. Capítulo 19, versículo 1. Aleluia. E disseram a Joabe, que é o capitão do exército de Davi: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como faz quando envergonhado foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Eu vou repetir o verso 2. O verso 2 na versão aqui que eu estou com ela, diz assim: para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto. Mesmo sendo um texto triste, você pode dar um amém, porque é a palavra de Deus. Amém? Ainda de pé, Pai querido, te damos graça porque é a tua palavra. Fale conosco nesta noite, com o teu povo, nesse último domingo do mês de maio, Senhor, nesse culto da família. Aqui tem famílias representadas aqui nesta noite, e que eu creio, Senhor, que vidas serão transformadas, famílias serão reestruturadas, restauradas, e que vitórias não vão transformar-se em luto, como foi nesse triste episódio da família de Davi. Eu creio pelo poder da tua palavra. Nos ajude, ó Espírito Santo. Amém. Amém, queridos. Assente-se. Quando vitórias se transformam em luto, quando vitórias se transformam em lutos, este é o tema da minha mensagem. Antes de adentrar precisamente no texto, queridos, eu preciso de ratificar aqui nesta noite, dizer para os irmãos que infelizmente vivemos em um mundo onde famílias estão sendo destruídas, famílias estão a cada dia se desfazendo. Eu falo aqui com precisão, com autoridade, pois sou um jovem de 32 anos, já com 13 anos de casado, e nesses 13 anos, se eu tive motivos egoístas, medíocres, egocêntricos, individuais, para se eu quisesse divorciar da minha esposa. Tive, mas eu não fui por o caminho da individualidade, e com certeza ela mais ainda, porque hoje isso está natural. É um tal de que não deu certo, é um tal de que não como é que a palavra que você está usando agora? Incompatibilidade de gênero. A incompatibilidade de gênero tem que descobrir enquanto você está namorando, moça, rapaz. Só que hoje inverteu-se os valores, porque no namoro se faz o que é para ser feito depois de casado, e depois que casa que vai estar fazendo o que é para ser feito quando namorando. Então qual que é o resultado disso? Fracassos, vitórias com sabores, com que tem se transformado
em luto. E com raríssimas exceções, a maioria dos desastres nos lares, nas famílias, nos dias atuais, são por erros grotescos, de falhas grotescas da figura paterna do lar, da figura masculina da casa. E por mais que talvez você esteja aqui nesta noite e tenha sofrido ou vivido dias terríveis, dias de luto, dias de tristeza, por erros ou falhas de talvez do teu pai, do teu avô, do teu bisavô, não é desculpa para você fazer do estilo de vida depressivo ou de um ciclo vicioso de desastre como um efeito dominó, de forma nenhuma. Você conhece a palavra de Deus, e este ciclo de ódio, de rancor, de sentimento de vingança precisa ser quebrado, precisa ser anulado pelo sangue do Cordeiro. E a tua vitória não pode ser transformada em luto. Você pode fazer diferente como marido, como esposa, como filho, na tua casa, no teu lar. Você acredita que você pode fazer diferente, independente do que você tem vivido, independente do que você tem sofrido, independente do que você passou, independente do histórico da tua família, independente do histórico que você carrega, desse fardo de passado que você carrega na sua vida, desfaça dele hoje, porque as suas vitórias não serão transformadas em luto. Eu creio dessa forma. Tem mais alguém que crê? Dá um brado de glória a Deus aí nesta noite. Eu estou falando hoje sobre o ponto ruim, o ponto pior da história do rei Davi. Davi, que tem grandes vitórias, que é um homem segundo o coração de Deus, o homem que foi tirado por Deus de trás das ovelhas do seu pai, que Deus colocou segundo o seu coração para apacentar o seu povo. E eu já em outras oportunidades já preguei aqui sobre grandes vitórias de Davi, né? E numa outra oportunidade eu quero pregar aqui sobre o lado positivo de Davi como chefe de família. Algumas coisas que eu não vou abordar aqui hoje, porque hoje eu vou falar do momento obscuro da vida de Davi, do declínio da vida de Davi, talvez de um Davi que você nunca viu, que você talvez nunca percebeu, do desastre de Davi, dos erros de Davi que cometeu ao longo da sua vida, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas também não era Deus. E a Bíblia nos traz histórias, conquista e fracasso de homens da Bíblia que vêm para nos ensinar. Eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela corta reto. A mesma Bíblia que fala que Moisés era um homem mais manso da história da face da terra, é a Bíblia que não oculta o assassinato e a ocultação de cadáver que Moisés cometeu. A mesma Bíblia então que fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, é a Bíblia também que fala sobre o adultério horrível e do frio assassinato programado e premeditado por Davi. A Bíblia fala sobre os erros e acertos para nos ensinarmos atitudes e exemplos que devemos tomar e aquelas que nós não devemos tomar. Tem coisas que você vai ver na minha vida, porque eu sou falho, que é para você nunca fazer, erros meus para você nunca copiar, e assim outras pessoas também. Então o erro de Davi que eu vejo aqui, que fez com que se desfeche dessa história, dessa guerra, dessa batalha, como nós lemos aqui em 2 Samuel, que aquele dia, a vitória daquele dia transformou-se em luto. Vitória se transformou em luto. Sabe por quê? Porque existem batalhas que nós travamos, existem guerras que nós vivenciamos, que nós damos tamanha importância que não era para nós ganhar. Existe batalha que não tem vencedor, que todos perdem. Eu vou repetir: existem batalhas que não tem vencedor, todos perdem. E essa foi uma batalha que quem ganhasse não tinha vencedor nessa batalha aqui não. Era uma batalha que ambos perderam. Absalão perdeu a vida covardemente pelo chefe do exército do rei de seu pai, de Joabe. Mas se Absalão vence, era a derrota de Davi também. Então, deixa eu abrir um parênteses para dizer que reveja onde você está gastando as suas energias, reveja onde você está focando os seus esforços, reveja onde você está gastando o seu tempo dia a dia. Tu está insistindo em guerras, em batalhas que não terá vencedor, terá apenas perdedor, somente terá perdas e não vitórias. E aí, são vitórias
que se transformam em luto. E aí, queridos, eu te denominei aqui, quando vitórias se transformam em luto, 5 pontos que, se possível, você tiver com a caneta, você tiver com papel, anote aí, quando vitórias se transformam em luto. E na medida que eu vou falando aqui sobre quando isso acontece, eu vou citando aqui essa triste história do rei Davi, que começa no capítulo 11 do livro de 2 Samuel. Primeira coisa, quando vitórias se transformam em luto, quando isso acontece, primeira coisa, sabe quando? Quando nós falhamos na nossa prestação de contas. Quando falhamos na nossa prestação de conta. Existe uma utopia aí por aí, que a pessoa faz 18 anos, faz 21 anos, ela é dona de si mesma, ela não precisa de prestar conta para ninguém, ela vai onde quer, ela vem na hora que quer, ela faz, acontece, pronto, acabou, é dona de si. Isso, querido, não existe. Isso é um buraco obscuro, é um buraco sem fim, que traz destruição para a tua vida. Você não pode viver livre, isso é uma falsa liberdade. A verdadeira liberdade não é fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Isso é uma falsa liberdade. A verdadeira liberdade é você ser livre para fazer o que é certo e nunca o que quer. Fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Isso é ser escravo dos seus próprios desejos pecaminosos. Davi, depois de grandes vitórias, com seu reino estabelecido, ele se achou acima de tudo e de todos, que podia fazer tudo e não precisava de prestar contas a ninguém. Enquanto o seu exército foi para a guerra, diz a Bíblia que ele ficou passeando no palácio, porque afinal de contas ele era o rei, mas ele esqueceu que acima dele tinha o rei dos reis e o senhor dos senhores. E você pode viver aqui na terra sem prestar conta para o seu patrão, porque seu patrão tem um ganso enterrado contigo. Você pode viver aqui sem prestar conta para tua esposa, vai e faz o que acontece, não está nem aí para tua esposa. Você pode viver aqui sem prestar conta para o teu marido. Você pode viver aqui sem prestar conta para os teus filhos, sem prestar conta para os seus pais, para o pastor que nem se fala, né? Nem se fala mais, porque isso é coisa antiquada. Prestar conta da minha vida para pastor, a vida é minha. Então você peca e faz, acontece, não confessa e vive na prática do pecado e fica desse jeito. Mas escute a palavra de Deus para a tua vida. Um dia todo ser humano dessa terra vai ter que prestar contas a Deus. Da prestação de contas a Deus ninguém se livra. Ninguém se livra. Todos nós vamos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Os salvos diante do tribunal de Cristo, os não salvos diante do trono branco. Davi não prestava conta. Davi não foi à guerra. Se sentiu então, viu Betseba que estava se banhando, e se sentiu que era dono da mulher do seu fiel escudeiro Urias, e mandou chamar, e apossou da mulher de Urias. E aí começou um efeito dominó de desgraças, de erro, de pecados na vida de Davi, porque um abismo chama um outro abismo. E ele, depois dele pecar com a mulher, possuía a mulher de Urias, Betseba, agora ela manda um recado que está grávida dele. Ele tenta encobrir o pecado dele, mandando o seu fiel escudeiro, mandando o seu guerreiro Urias para descer e passar uns dias de férias com a esposa dele. Urias, por permissão de Deus, claro, não vai. Urias prefere ficar na porta do palácio. Urias não sente em paz em ir com a sua esposa, em deitar com a sua esposa, sabendo que os seus compatriotas estavam na guerra e ele era soldado. Urias, então, quando Davi vê que não tem o que fazer, em vez de ele assumir o erro, em vez de assumir o pecado dele, o que ele faz? Ele projeta outro pecado para esconder o outro pecado. Tem gente que vive assim, vive pecando e vai afundando cada vez mais no lamaçal do pecado, porque vai pecando para encobrir outro pecado, vai errando para encobrir outro erro, e nunca tem a humildade de confessar, de melhorar, de acertar a tua vida, de alinhar a tua vida. Meu querido, tu pode ter grandes vitórias na sua vida, mas problemas mal resolvidos vão se transformar, serão vitórias que vão se transformar em luto. Vão se transformar em luto. Foi o que aconteceu. Davi não prestava conta para ninguém. Davi não foi à guerra. Davi não se sentiu que podia fazer tudo. Possuía a mulher de Urias. Davi então manda matar Urias, projeta o assassinato de Urias, manda Urias levar a carta para Joabe colocar Urias na frente da guerra para ele ser fuzilado. Covardemente Davi age contra a vida do fiel Urias. Mas quando Davi acha que agora está resolvido,
que está tudo em paz, que está tudo tranquilo. De repente, um dia, Urias morreu, ele vai e assume Betseba, a sua novinha, a esposa novinha, e tal, tudo tranquilo. Mas de repente o profeta Natan, Deus tem sempre um Natan na nossa vida. Deus tem sempre um Natan. Deus sempre manda o Natan para confrontarmos os nossos erros. E então chega o Natan contando a história para Davi. Ei Davi, tem um moço que tinha um monte de ovelha e foi lá e sacrificou a única ovelhinha do seu amigo. Aí vem o segundo ponto da mensagem: quando vitória se transforma em luto, nas nossas dificuldades que temos de enxergarmos o próprio erro, o próprio fracasso, de assumir o próprio erro, e proferimos palavras de juízo precipitadamente. Davi ficou bravo, Davi ficou nervoso. Não, eu sou o rei. Quem que é esse homem? Esse homem é digno de morte. Quem é que tinha muitas ovelhas e tomou a ovelha do teu amigo, a única que ele tinha? Quem me fala? Ele vai ter que restituir 4 vezes mais. E Natan falou: rei, esse homem é você, rei. Aí que a ficha dele cai: meu Deus, é eu, este homem. Sabe por quê? Porque é fácil nós olhar para a família do outro e dizer: essa mulher é muito boba, não tem jeito não. Se fosse eu no lugar dela, eu pus esse marido dela no eixo. Esse cara é muito bom, esse cara é um banana. Se eu tivesse casado com uma mulher dessa, meu filho, eu acertava ela em 2 dias. Porque deixa esse menino comigo que eu conserto ele. É porque é um pai frouxo. Meu irmão, cuidado em proferir palavras de juízo precipitadamente. É fácil você enxergar o erro na família do outro, o fracasso no outro, e se achar que é perfeito. Não, talvez, como diz aquela velha história, talvez, a roupa não é a roupa do vizinho que está manchada, não, mal lavada, não. Talvez a sujeira até na tua vidraça, e você não está percebendo. Você está embriagado pelo ego, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela jactância, pelo que pode, faz e acontece, e não consegue enxergar suas próprias falhas, os seus próprios erros, e assumir os seus erros e os seus pecados. Quando isso acontece, vitórias se transforma em lutos. Os irmãos estão acompanhando? Quem está entendendo aí? Quem está entendendo, dá um amém, dá um glória a Deus. É mensagem difícil de dar glória a Deus, mas é de reflexão para nós. Porque vitórias da tua vida, você pode ser um vitorioso profissionalmente, você pode ser um vitorioso financeiramente, você pode ser um vitorioso, um talentoso, um músico, um talentoso pregador, um talentoso pastor. Porque Davi foi guerreiro, Davi foi músico, Davi foi líder, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele fracassou como pai, ele foi omisso, ele foi um péssimo pai, ele trocou as prioridades, ele teve dificuldade de assumir os seus erros, pelo menos de início. Então, meu querido, nós precisamos às vezes, para que as nossas vitórias não se transformem em luto, precisamos primeiro de começar da nossa casa, do nosso lar. É o tema do mês da família. Avivamento começa em casa. E Davi, o que Davi fez? Olha só, Davi tomou conta do palácio, Davi tomou conta do país, Davi liderou uma nação, Davi liderou exércitos, mas não conseguiu liderar sua própria casa. Você pode ter sucesso em todas as áreas da sua vida. E aqui eu lembro daquela famosa frase do pastor Josué Gonçalves, que todos nós sabemos: nenhum sucesso em alguma área da tua vida justifica o fracasso da sua família, o fracasso do teu lar. Davi, quando ele traz a Arca da Aliança para Jerusalém, um feito que foi marcante no ministério do rei Davi, e nós pregamos e falamos: traz a arca de volta, traz a arca, traz a presença. Mas até ali também Davi falhou. Sabe por quê? Quando ele entra na cidade, saltando, glorificando, tirando as vestes do rei e adorando ao Senhor, o que acontece? A casa dele estava em desordem. O avivamento começa em casa. A sua esposa Mical debocha dele. Ou seja, ele vai buscar a presença, ele vai trazer o avivamento para a nação, mas a tua casa primeiro está precisando de avivamento. Começa de lá.
Começa de lá, começa do teu lar, começa a tua casa, para que vitórias não se transformem em luta. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, ei, pai que está aqui, marido que está aqui nessa noite, ei, joelha na beira da cama junto com a tua esposa, ore junto, coloque a mão sobre os seus filhos, abençoe a vida deles. Ei, abençoa a vida da tua esposa. Ei, esposa, ora pelo teu marido. Ei, seja um prestador de conta para a vida do outro. Essa polarização da família, essa individualização. Mulheres com independência financeira, claro, é muito bom, tem um lado positivo, mas ela acha que ele tem independência financeira, que não precisa de marido, que vai onde quer, que faz o que quer, que não tem que prestar conta. Tem que prestar conta sim. Marido que acha que faz o que quer e não quer prestar conta para a esposa. Ei, converse, entre em comum acordo, presta conta um para o outro, oram junto, busca Deus junto, comunica junto, para que o avivamento, para que o fogo do Espírito seja acendido na tua casa, e para que as suas vitórias não sejam transformadas em luto. Porque quando vitória se transforma em luto, primeiro, quando falhamos nas prestações de conta. Segundo, nas dificuldades que temos de enxergarmos, assumir o nosso próprio erro, e preferimos palavras de juízo precipitadamente. Cuidado com a fala precipitada. Cuidado em ter fácil de apontar o erro na família do A, do B, do fulano, do ciclano. Davi sofreu isso. Davi falou: 4 vezes mais tem que restituir. Mas um homem era ele mesmo, e ele teve que restituir 4 vezes. Porque o teu filho com Betseba viveu 7 dias e morreu. Depois, Absalão mata Aminon. Depois, o Joabe, que era o chefe do seu exército, que era como se fosse o filho de coração de Davi, assassina Absalão covardemente. 3. E depois, quando Salomão assume o reinado, mata Adonias. Ele não falou que era 4 vezes? Ele perdeu os 4 filhos, morto pela espada. Morto pela espada. Então, quando vitória se transforma em luto, primeiro, quando falhamos na prestação de contas. Segundo, na dificuldade que temos de enxergarmos o próprio erro, ou proferimos palavras de juízo precipitadamente, como Davi fez. Terceiro, na troca de prioridades. Na troca de prioridades e omissão de tarefas basilares, tarefas básicas, tarefas intransferíveis. Eu já disse aqui, Davi cuidou de tudo da nação, mas não cuidou da sua casa, né? E aí, queridos, o que acontece? Depois que ele resolveu o problema com Deus lá, arrependeu, escreveu o Salmo 51, e agora o reinado continua, mas ele falha, depois ele se preocupa com o reinado. Ele se preocupa com o palácio, se preocupa com a nação, e não preocupa com seus filhos. Não adianta você ser um ótimo profissional, não adianta sermos um ótimo empreendedor, não adianta eu ser um ótimo pastor. Eu disse aqui, vou repetir: Gideão Júnior e Davi Luca não precisam do pastor Gideão Santos, eles precisam de um pai. Débora Evangelista não precisa do pastor Gideão Santos, ela precisa do marido Gideão. A Débora, os meninos não precisam da Débora Evangelista, eles precisam da mãe Débora. Você pode ter sucesso em várias vidas, mas a tua tarefa de mãe, a tua tarefa, a tua função de pai, ela é intransferível. Tu precisa de assumi-lo ela. Davi cuidou de tudo, mas não cuidou da casa. De repente, seu filho Aminon finge que está doente. Seu filho Aminon tinha um primo que era muito amigo. Sabe qual era o nome do filho do amigo de Aminon? Jonadab, filho de Samá. Samá era irmão de Davi. Irmãos, não basta ter boas intenções, não. Davi sonhou, mas Davi não investiu. Vou repetir: Davi sonhou uma família perfeita. Tem gente que fala assim: eu não sei porque que meus filhos estão assim, foi todo criado na igreja, coloquei tudo nome evangélico nele, nome da Bíblia nele. Lá na penitenciária está cheio de pessoas presas com nome bíblico: Ananias, Azarias, Misael, né, Daniel, Josué. Davi também fez isso. Adonias significa aquele que pertence a Adonai, a Deus. Davi pôs nome de Salomão, amado do Senhor. Absalão, Absalom,
pai da paz. Não é só por nome bíblico, não. É ter atitude, é não ser omisso na sua função de pai e de mãe e de pais. É parar de transferir o intransferível. É não trocar a prioridade. Ei, pai e mãe, primeiro cuide de ti, o teu relacionamento com Deus. Antes de você mandar o seu filho orar, ele tem que ver você orar. Antes dele mandar você ler a Bíblia, ele tem que ver você ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Antes dele falar com você falar com ele, vai para a escola dominical, meu filho, ele tem que ver você na escola dominical. Antes de você cobrar a obediência dele, meu filho, não obedece ao pai, não. Ele tem que ver que você é um obediente ao pastor, à liderança, à palavra de Deus, aos superiores, ao patrão, ao líder. Ele tem que enxergar a obediência a você. Então, meu querido, não é só falar, não. Não é só colocar o nome, não é só sonhar, não. É investir na tua família. Investe na tua família. Não troque as prioridades. Primeiro, o seu relacionamento você com Deus. Segundo, o seu relacionamento com a tua esposa. Minha esposa, o teu relacionamento com o teu marido. Em terceiro, o seu relacionamento com os seus filhos. Eu vou dizer de novo, primeiramente eu preciso de me relacionar com Deus. Segundo, eu tenho que me relacionar bem com a minha esposa, irmã Débora. Terceiro, eu tenho que me relacionar bem com os meus filhos. Eu preciso de atender na medida do possível. Depois que eu atender minha esposa e meus filhos, eu posso atender, eu tenho que atender demandas da minha casa, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Eu tenho que atender as demandas da casa da minha esposa. Eu tenho que cuidar da minha família. Paulo diz em 1 Timóteo 5:8: aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel, e negou a fé. Então primeiro cuida da família, Gideão. Depois cuida da igreja de Deus. Cuide primeiro você com Deus. Cuide primeiro depois do seu relacionamento, depois dos seus filhos, da sua família, e depois você vai com a sua profissão, com o seu trabalho, você que trabalha, e depois do seu trabalho, o seu cargo aqui na igreja, né? Ei, quem fala comigo, eu te digo, está cooperando, meu irmão? Já disse para vários, cuida primeiro da tua esposa. Se a tua esposa não está querendo que você coopere na igreja, né? Já disse para muitos aqui, se a tua esposa não quer que você dirige culto, dirige congregação, não quer que você pregue, não quer que você toca, não vem então não. Resolve primeiro a tua vida matrimonial com teu marido, com a tua esposa, porque o avivamento tem que começar de lá para cá. Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus aí nesta noite. Não troca prioridades. Davi trocou as prioridades. Davi foi omisso. Quando que Davi foi omisso? De repente Aminon fala para o seu amigo, para o seu priminho Jonathan: ei, eu estou apaixonado pela minha meia-irmã Tamar. E olha o conselho que o primo dá para ele: faz o seguinte, finge que tu está doente e pede seu pai para vir fazer um bolinho para você, trazer umas coxinhas para você, fazer uma lasanha para você, fazer uma parmegiana para tu, fazer aí uma macarronada aí, e aí vai você, resolve com ela quando ela entrar no quarto. Olha o conselho que ele recebeu. Ei pai, você sabe com quem que tua filha anda aconselhando? Você sabe quem que é os amigos que ele anda aconselhando por aí? Quem que é o amigo que ele abre, que fala? Qual o tipo de conselho que ele anda recebendo? Ei, jovem que está aqui, o teu melhor amigo tem que ser o teu pai. Ah, meu pai é velho para mim. Tem que ser o teu irmão carnal. Ou tem que ser alguém que é mais crente do que você, que ora mais do que você, que busca mais a Deus do que você. O teu amigo, moça, a tua amiga tem que ser a mais pentecostal do culto aqui, a que mais está nos cultos, orando na escola dominical. Ei, pai e mãe, olhe, vigie a tua casa, não seja omisso. Olha com quem que seus filhos estão andando. Olhe quem é a amizade dos seus filhos. Então Aminon segue o conselho do seu amigo, do seu primo Jonadab, e faz conforme ele fez. Depois dele forçar a sua meia-irmã, ele vai dar paixão ao ódio. Ele tem repugnância, porque o pecado é isso que faz. O pecado é isso que faz. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu estou falando aqui um monte de coisa que eu não falei no primeiro culto aqui, mas é o Espírito Santo que dá aí, meu irmão. Ei, foge dessa tentação de trair tua esposa. Isso é uma paixão maldita, não vale a pena. Depois tu vai ter repugnância, nojo por ti e pela amante que te seduziu. Ei, mulher de Deus, foge da tentação digna, vai para oração. Talvez você esteja enfebrado para prostituir, para adulterar, para pecar contra o Senhor.
Senhor para ser infiel ao teu marido ou à tua esposa, vai para a boca do pó, clama por misericórdia a Deus. Ei, moça, não se entregue a ninguém antes do casamento, preserve para depois do casamento, porque tem gosto amargo esta possível vitória sua, de conquista, de garanhão, de pegador, de que o muro está moderno, vai se transformar em luto na tua vida. Faça isso. O pecado sai caro, as consequências do pecado, mas Deus te trouxe aqui nesta noite. Há poder no sangue de Jesus. Quem crê que há poder no sangue de Jesus, levante a sua mão e se esconde debaixo do poder do sangue de Jesus nesta noite. Eu estou vendo que é 8h05, mas eu vou continuar. Escute aí, segura aí um pouquinho. Segura aí. Se você gosta de ver Fantástico, você vê depois da meia-noite na Globo News, entendeu? Nada contra você não, mas ouve a palavra aí primeiro. Alimenta aí primeiro da palavra, aleluia. Quem quer ouvir a palavra, quem está gostando da palavra, quem está vendo que Deus está falando, dá uma glória a Deus aí nesta noite, aleluia. O importante é você sair daqui hoje com a certeza: as tuas vitórias não serão transformadas em luto. As tuas vitórias não serão transformadas em luto. Deus vai quebrar o ciclo vicioso da tua vida, o ciclo de miséria, de desgraça no teu lar, na tua casa, dos teus antecedentes. Quem crê nessa palavra, dá um brado de glória a Deus. Aleluia. Davi então, em vez dele chamar Aminon, dá um esculacho no boy, arrebentar com ele, dizer: meu querido, você está louco? De início já tinha feito, nada de querer, está apaixonado pela tua irmã de forma nenhuma. Não, Davi se silenciou. É o tipo do pai covarde, o pai omisso. Não vou falar nada, não vou falar nada, senão eu arrebento ele. Não vou falar nada não, porque ele me conhece. Meu querido, não adianta falar, não adianta espravejar. Tu não pode agir no ápice da emoção. Tu tem que agir com princípios bíblicos. Você tem que falar para o teu filho: tua filha, tu está errado, tu está errada. Não é isso que a palavra de Deus ensina, não é isso que a palavra de Deus nos orienta. Esse não é o caminho que você deve percorrer. Enfrenta filho, a tua filha, olho no olho, e fale a verdade. Pare de se omitir. Davi se omitiu, não falou nada. Se passou 2 anos. Absalão, que era o irmão por parte de pai e mãe de Tamar, também não fala nada, mas ele vai alimentando o ódio. Ele vai alimentando o ódio, porque o quarto ponto da mensagem é: vitória se transforma em luto quando agimos no impulso das emoções e não baseado nos princípios bíblicos. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 13 e versículo 39, 38, depois que Absalão fugiu para Gesur e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Aminon. Deixa eu só voltar um pouquinho atrás, a gente pode sintonizar no texto. Aqui Aminon já tinha sido assassinado por Absalão, mas antes, 2 anos Absalão não fala nada, fica em silêncio. Mas ele nutria um ódio contra o seu pai Davi, contra o seu irmão Absalão, que forçou a tua irmã Tamar. E por que quando o seu pai Davi, ele dizia: meu pai não falou, não consolou Tamar, não falou nada com ela, não socorreu ela, deixou para lá. Meu pai não chamou a atenção, não falou nada com Aminon. Essa estratégia satânica que te dá o gelo resolve, precisa ser confrontado. Precisa ser confrontado. O erro tem que ser confrontado. Meu filho é maior de 18 anos, não tem problema. Você é pai, você é mãe. Se ele tem 18, tu tem no mínimo 36 ou 40. Confronte o erro. O erro tem que ser confrontado. Davi não falou nada. E Absalão esperando 2 anos. Não, na hora certa meu pai vai chamar a atenção de Aminon, né? O que fez com a irmã? Davi não faz nada. Absalão então projeta a morte do irmão. Que texto triste, querido. Pastor Zacarias, eu estou falando,
da família de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Irmão, leva essa palavra a sério, peça misericórdia a Deus, porque se essa desgraça aconteceu com a família de Davi, meu Deus, tem misericórdia da minha casa, da minha lar, não pode acontecer com a minha. Pare de achar que na sua nunca acontece. Aconteceu na vida do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Não tem família que está livre. O que nós temos que fazer é tomar posicionamento baseado na palavra de Deus. Nós temos que pôr a boca no pó e clamar e orar e buscar a Deus e abençoar os nossos filhos e guerrear pelos nossos filhos, pela nossa vida, pela nossa família, e clamar pela misericórdia de Deus, para que sucessivas destruições também não venham para o nosso lar. Davi não faz nada, mas Absalão chama o pai e diz: pai, vou tosquiar minhas ovelhas, vamos fazer uma festa comigo? Ah não pai, eu tenho muita gente, tá? Não, Absalão, não vou não, vou ser pesado para ti. Você é pesado para ti? Não pai, deixa então meu irmão Aminon ir. Queridos, o país todo sabia que Absalão era movido por um ódio, por um rancor, uma raiz de amargura com seu irmão Aminon. Davi permite que Aminon vai. Davi transfere a responsabilidade quando ele diz: não, leva todos os seus irmãos. Ele pensando, os irmãos dele vai todos lá e não vai fazer nada não vai. No meio da festa, os homens, os escudeiros de Absalão, matam covardemente Aminon. E quando Davi vê os seus irmãos, a primeira notícia chega distorcida: Absalão matou todos os irmãos. Aí de repente começa a chegar os irmãos de Davi. Ele sabe, não, morreu só Aminon. E o que Davi faz? Nada. Não faz nada com Absalão. Absalão foge 3 anos. E aí entra o texto que eu li aqui agora, 2 Samuel 13:39. Depois que Absalão fugiu para Gesur, ele permaneceu 3 anos. Ele foi lá para a casa do avô dele lá. Ou seja, Davi transfere a responsabilidade dele de resolver com o avô lá. A ira do rei contra Absalão cessou, pois ele sentia consolado da morte de Aminon. Já viu aquele pai, aquela mãe que na hora da raiva quer arrebentar o menino, quer espancar o menino? Não se faz isso não, meu querido. Mas depois a raiva passou, deixei para lá. Não age marido com a tua esposa, esposa não age com o marido, não age com nenhum membro da sua família no ápice da raiva, das emoções. Esse é o 4º ponto da mensagem. Se agimos no impulso das emoções, as nossas vitórias se transformarão em luto. Não age no impulso das emoções, age baseado nos princípios bíblicos, porque emoções passam. Tem pai que age no ápice da emoção. Davi queria agir isso, mas aí a raiva passou, ele deixou para lá, ele continuou omisso. Mas vou terminar agora dizendo: houve um efeito dominó na casa de Davi de ódio, porque a raiva alimentada se transforma em ódio, o ódio alimentado se transforma em rancor, e o rancor alimentado se transforma em raiz de amargura. O que a raiz da azado faz aí no passeio? Levanta asfalto. O que a raiz faz? Ela é o combustível, a raiz de amargura. A raiva alimentada transforma em ódio, o ódio alimentado transforma em rancor, o rancor alimentado transforma em raiz de amargura, e a raiz de amargura é o combustível da vingança. Da vingança que tem quem diz que se come um prato frio, porque a pessoa projeta. Esse ciclo vicioso estava na casa de Davi. Olha só que ciclo de ódio que estava na casa de Davi. Eu anotei aqui: o ódio de Absalão pelo seu irmão Aminon fez ele matar o seu irmão. Alimentado pela omissão de Davi, Absalão também tinha ódio, criou ódio do seu pai. Absalão criou ódio de Joabe, que tinha mais privilégio, que eram os próprios filhos de Davi. Depois na frente, ódio gera ódio. Salomão tem ódio de Adonias quando assume o trono. Lá no final da história mata Adonias. Aitofel era conselheiro de Davi. Quando há rebelião, Absalão usurpa o trono do pai. Aitofel fica do lado de Absalão. Qual o conselho que Aitofel dá para Absalão? Ei Absalão, agora tu precisa de possuir, de se relacionar com as concubinas de seu pai, porque se tu fizer isso aqui no terraço do palácio e toda a cidade vai ver, aí sim, você aí é o cara, aí não tem
tem processo mais não. Meu irmão, Aitofel não estava nem aí para Absalão. Esse conselho de Aitofel era uma vingança, um ódio que Aitofel tinha do rei, porque Aitofel era avô de Betseba. Então Aitofel estava com ódio ainda de Davi por aquilo que ele tinha feito com Betseba e Urias, porque ódio gera ódio. Mas vamos quebrar esse ciclo de ódio, de rancor, de vingança nesta noite. Vamos quebrar isso nesta noite. Quebra isso na tua casa, quebra isso no teu lar, quebra isso na tua família. Quem está entendendo quebrar esse ciclo de ódio, quebra isso, dá glória a Deus aí. Tem que ser quebrado, tem que ser quebrado. Eu encerro dizendo: sabe por que Davi não confrontava os seus filhos? Davi não se sentia com autoridade para confrontar os seus filhos. Sabe por quê? Ele pecou com a Betseba. Ele matou Urias, projetou o assassinato de Urias. Davi, o Senhor perdoou ele, mas dá-nos entender que ele não se perdoou a si próprio. Ele se achava sem autoridade. Ele gostava de vender uma imagem de um pai, do rei perfeito para os filhos. Então, pai e mãe, não queira vender uma imagem perfeita de você, que você nunca pecou, que você nunca errou. Não, seja transparente, seja claro, assuma os seus erros, tenha humildade, tenha hombridade. A soberba do rei Davi fazia com que ele tinha dificuldade de assumir o erro. Ele próprio não se perdoava. Ele se imaginava: eu vou chamar a atenção de Aminon, meu filho que é isso, é apaixonado pela sua irmã, o que você fez com ela? Aminon vai falar: quem é você, pai? O que tu fez com Betseba e com Urias? Eu vou chamar a atenção de Absalão, o que ele vai falar comigo? Então qual era o caminho que Davi fazia? O da fuga. Não sentia com autoridade. Qual era a atitude que Davi tinha que tomar? Qual a atitude você, pai e mãe, tem que tomar? Rasga o véu para o seu filho, fala: meu filho, minha filha, papai já errou, mamãe já errou, nós já fracassamos, né? Ninguém é santo, nós já pecamos. Mas tem uma coisa: nós rendemos aos pés de Jesus. A palavra de Deus disse: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. O nosso Deus é aquele que pega o nosso pecado e lança no mar, e disse: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Erramos e pecamos, mas o sangue de Jesus Cristo me purificou. Entra pelo caminho do sangue, meu filho. Fala isso pro teu filho. Para de vender uma imagem de perfeição. Fala aí que tu foi alcançado pelo sangue de Jesus. Aleluia. E quebra esse ciclo de ódio, de vingança, de imperfeição, de que um filho faz o que quer e tu se sente sem moral, sem autoridade para falar. Alinha a tua vida com Deus hoje. Arrepende, confessa, melhora, muda de atitude, haja compromisso com Deus, com a palavra de Deus, para que tu coloque a tua casa em ordem, para que o avivamento comece na tua casa, e para que as suas vitórias não se transformem em luto. Não se transforma em luto. Em último lugar, em quinto lugar, nossas vitórias se transformam em luto quando o remorso é maior do que o amor. O remorso é maior do que o amor. Quando a notícia chega para Davi que Absalão tinha sido morto, seu exército tinha vencido, o trono tinha sido recuperado, mas o seu filho estava morto. Ele que tinha pedido e todo Israel tinha ouvido: tenha complacência com o filho do rei, com o jovem Absalão. Mas Joabe se sentia que não precisava nem de prestar conta para Davi mais. Joabe se sentia que tinha um ganso enterrado com Davi. O Davi tinha um ganso com Joabe, porque Joabe sabia da covardia de Davi quando levou a carta para colocar Urias, para matar Urias na batalha. Porque, irmão, olha só, quebra de autoridade gera quebra de autoridade. Esse é o ciclo. Mas vamos quebrar isso em nome de Jesus.
Aí porque o remorso de Davi é grande, porque na última vez que Davi teve com Absalão, depois de 3 anos, Absalão queria, Absalão voltou para Jerusalém e ficou algum tempo, um bom tempo, morando a 2 quilômetros da casa de Davi, e Davi pirraçando, Davi está no jardim. Sabe aquelas mães que pirraça a filha, fica 15 dias sem olhar na cara dela, sem falar com ela? Sabe aquele marido que pirraça a esposa, que fica um mês sem tocar nela? Sabe aquela irmã que pirraça o marido, que fica 3 meses dormindo no sofá? Para que isso? Sai fora dessa guerra, para com essa batalha. Ninguém sai vencedor nessa batalha. Quem sai vencendo nisso é o diabo, é Satanás, é a carne, é a tentação, é a lascívia. Para com essa guerra, para com esse gelo. É isso que Davi fez. Não, ele pode ficar aí na cidade, mas não quero nem ver ele. E Absalão clamando por um pai. Eu preciso de um pai. Absalão, muita coisa ele fez, eu até acho que era para chamar a atenção do pai. Não, agora o meu pai me chama a atenção. Não, agora o meu pai me corrige. Não, agora ele vai pelo menos falar comigo. E Davi pirraçando, não queria nem ver a cara dele. Quando Joabe intercedeu, ei, Absalão quer vir ter contigo. Aí Absalão vai, é hoje que eu vou mudar de vida. Quando ele chega, sabe o que Davi faz? Recebe ele com um beijo e não fala nada. Aí depois que morreu, aí Davi fala: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera se eu morresse por ti. Era o remorso maior do que o amor. Se você não quer viver a situação de Davi, de perder a oportunidade de restaurar o teu lar, a tua família, de não ter que sofrer depois um remorso maior do que o amor em tempo de vida, quebra esse ciclo hoje. É melhor tu levar desaforo para casa. É melhor tu dar o braço a torcer. É melhor tu voltar um pouquinho atrás. É melhor tu recuar. É melhor tu abandonar essa guerra, essa batalha, porque essa guerra tu está travando a tua casa de pirraça, de silêncio, de gelo, de osso, de ódio, de rancor, de vingança. Ninguém vai vencer essa guerra, ninguém vai vencer essa batalha. Todos vão sair perdedor nessa batalha. Mas vença hoje como? Renunciando, humilhando, pedindo perdão, reconciliando. Sabe por quê? Fica de pé que eu vou falar. Sabe por quê? Fica de pé. Porque o processo natural da vida é os filhos sepultarem os pais. Mas vai que por infelicidade acontece o contrário, de você ter que sepultar o seu filho. Você não vai dizer, se tu mudar de atitude, tu não vai dizer como Davi: meu filho Absalão, quem me dera morrer por ti. Tu vai dizer como Jó. Como que Jó falou quando os filhos dele morreu? Como que Jó disse? Quem sabe? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra.